Para não esquecer maio de 68, uma data marcada por protestos estudantis em Paris e que teve uma série de desdobramentos na área do feminismo, movimento negro, entre outros, e que se refletem até hoje. O tema foi abordado em evento aqui na UBRA. Com a gente, o professor do programa de pós-graduação em educação da UBRA, professor Moisés Pinto Neto, e o professor de pós-graduação de em História da PUC do Rio de Janeiro, professor Sérgio Martins, que nos ajudam a entender um pouco sobre este evento histórico tão significativo. Boa noite, sejam bem-vindos, professores. Boa noite. Boa noite. Bom, vamos entender primeiro, tentar contextualizar para as pessoas. Eu sei que a importância e todos os desdobramentos, naquela época, foram muito grandes e muito abertos em diversos campos. Dá para a gente contextualizar, professor Sérgio, o que foi o movimento de 68 e quais as principais reivindicações daqueles jovens naquela época? Bom, eu acho que as principais reivindicações diziam ao fato deles serem jovens e estarem ocupando a cena política com um protagonismo nunca antes visto, né, para uma geração justamente tão jovem. Quais as principais reivindicações? Isso abre um outro problema, porque aqui não há exatamente um 68, há diversos 68s em países diferentes e no mesmo país, né? Grupos muito distintos, como os estudantes franceses, os Panteras Negras nos Estados Unidos, ou culturalmente o grupo tropicalista no Brasil, obviamente trazem em cena demandas muito distintas. Embora alguns traços comuns possam ser discernidos, né, como o questionamento de certas estruturas hierárquicas em diferentes níveis na sociedade e na cultura, né, que então eram muito vigentes na época. Então acho que tem esse ímpeto, mas com diferentes manifestações. Bom, dá para também lembrar uma contestação da própria educação, no formato do ensino naquela época. Professor, além da educação, pautas feministas, raciais, políticas, que deram o tom daqueles protestos, o que a gente pode destacar no avanço destas pautas, né, após maio de 68, depois 70, 80, até chegar hoje? O que a gente pode ver que começou lá e continua até hoje? Eu acho que, em primeiro lugar, essa questão da educação realmente é central se a gente pensar que uma das demandas dos estudantes parisienses era justamente criticar um certo modelo arcaico de ensino baseado numa autoridade excessiva do professor, né, que acabava muito focado no ensino mais tradicional. Nessa época, a gente tem até obras assim, bastante controversas de crítica da educação, como, por exemplo, aquele filme If, né, que foi um filme super polêmico, com aquele ator que participou também do Laranja Mecânica, né, que trabalhou uma crítica à educação. Então, realmente, esse é um dos eixos. O que a gente tentou estabelecer no evento, que tu acabaste de falar, né, que a gente acabou de finalizar, são justamente essas continuidades dessas lutas que se estabeleceram na década de 60, embora com várias transformações, né? A gente pode dizer que a geração, por exemplo, do feminismo da década de 60 era uma geração muito relacionada com a luta pela libertação sexual, né? E com a questão da entrada da mulher no mercado de trabalho, uma vez que ela pode definir o roteiro autonomamente daquilo que ela quer ter como vida e não, digamos assim, aquele papel pronto de dona de casa, mãe, etc., né? Por exemplo, a luta pelos direitos reprodutivos, né? A luta pela descriminalização a possibilidade de realizar um aborto legal nos Estados Unidos, foi uma luta central no movimento feminista. Hoje a gente tem uma nova geração de feministas que vem, sobretudo, depois de 2011, com a chamada Marcha das Vadias, que foi um movimento iniciado no Canadá em protesto contra um depoimento de um policial em um julgamento no qual ele disse que uma mulher, por usar roupas curtas, estava pedindo para ser estuprada, né? Então aí as mulheres se colocaram contra isso e aí gerou toda uma nova geração de demandas. Por exemplo, essas lutas atuais que vem tumultuando o próprio mundo da arte em Hollywood, agora na academia do Prêmio Nobel, de denúncias de assédio, né, de questões relacionadas com um tratamento igualitário, representatividade nos diversos espaços de poder. Então, tudo isso representa uma nova geração dessas lutas herdadas na década de 60 que tinham uma pauta específica, né? Da mesma maneira, por exemplo, do movimento negro, que se organizou em torno de um partido naquela época, que não era propriamente um partido no mesmo sentido que o Partido Democrata, mas era uma organização social
Partido dos Panteras Negras, né, que era fundado na ideia da igualdade racial e da legítima defesa contra os abusos violentos da polícia, que mantinha uma visão segregacionista da sociedade norte-americana, na qual os negros não poderiam ocupar os mesmos espaços que os brancos. E hoje a gente já tem toda uma nova geração de lutas herdeiras disso, no movimento negro contemporâneo. Por exemplo, a luta pelas ações afirmativas, a luta pela representatividade do negro nos espaços de poder, né, entre outros. Então, acho que há uma conexão bem significativa nessas lutas. Professor, a partir de 68 se tensiona também aquela questão progressista, evolutiva, no aspecto da história, por exemplo, de como a gente pode interpretar a história. Trazendo, então, para hoje, tá? Pontuando hoje, eu vou trazer 2 movimentos aqui que a gente teve bem recente. O movimento Caras Pintadas, né? E o movimento, por exemplo, dos jovens que começam lá em 2013 a questionar o preço da passagem e se desenrola, por exemplo, um pedido de reforma política. Hoje, o que a gente pode traçar? A partir daquelas demandas, com as demandas atuais, existe algum tipo de paralelo ou um momento que se cruzam e se aproximam? Eu acho que o principal paralelo, de certa forma, é um paralelo de linguagem, né? De como expressar as demandas. Evidentemente, seria impensável o tipo de linguagem estética das demandas de 2013 sem um 68 antes. Sim. Né? E assim como seria impensável, evidentemente, novamente, o protagonismo jovem. E não só 2013, né? Ocupações por secundaristas e outros fenômenos do gênero. Um dos motes de 68 também, eu acho que a fala do Moisés aludiu um pouco a isso, essa ideia de que o privado também é o político. Né? Então, questões privadas ou questões microcósmicas ganham grande importância política. Não se trata mais de você centralizar as demandas políticas através das grandes questões que essas sim norteariam a marcha do progresso histórico, seja na direção do progresso industrial, seja na direção da revolução, dependendo de qual linha política o agente adote. Né? Agora não, agora existe um certo espaço aberto para que a concretude de problemas de ordens variadas, comunitária, privada, sexual, cultural, ganhem uma legitimidade como questão política. Então, o mote do não é apenas os 20 centavos, né, reflete muito bem isso. São os 20 centavos no sentido muito concreto e tudo que vem a reboque deles. Né, tudo que possibilita que aquilo seja um problema e tudo que aquilo barra sendo um problema. Nesse caso, professor, da linguagem, como o senhor falou, naquele momento a gente teve uma efervescência artística muito grande, se refletiu aqui na Tropicália no Brasil, de certa forma, contestando a ditadura militar. Hoje a gente tem a internet e nesses movimentos que lembrei, a importância da mídia nesse momento para ou mobilizar ou até mesmo distorcer as informações. Essa é uma característica que houve uma mudança de lá para cá, pelo menos a participação midiática das redes sociais e até mesmo da televisão no movimento Caras Pintadas naquela época. Houve, por exemplo, em 68, eu acho que nós podemos falar na emergência de uma certa consciência guerrilheira na mídia. Né? Ativistas, jovens e artistas tomam consciência de como ocupar espaços midiáticos. Muitas vezes isso está ligado a bandeiras que se está reivindicando, muitas vezes por parte de artistas e grupos artísticos de um questionamento de estruturas, né? Às vezes nem necessariamente atrelados diretamente a bandeiras. Mas, de toda forma, a mídia de massa já não era um fenômeno novo, mas eu acho que o grau de consciência crítico que aquele final da década de 60 obtém em relação a isso é muito grande. O tropicalismo, de certa forma, ele seria impensável sem esse panorama por trás. E eu acho que, nesse sentido, sim, o que nós estamos vendo, né, desse outro novo salto de ganho sobre o funcionamento de sistemas midiáticos agora ligados à internet, às redes sociais, etc., em alguma medida é um passo distinto, claro, com consequências distintas, mas no qual uma certa consciência que existia lá atrás, em 68, é, de alguma forma, atualizada, modificada, mas atualizada. Sim. Professor, por exemplo, vou pegar outra questão aqui envolvendo o ensino agora. O professor Sérgio lembrou muito bem das ocupações dos estudantes secundaristas. Nessa questão, críticos, por exemplo, de um movimento como o Escola Sem Partido. Naquela época, em 68, se questionava nessa hierarquia dentro da universidade, o que pode e o que não pode se falar. Hoje, a gente pode também traçar um paralelo com esse movimento, por exemplo? O Escola Sem Partido é um projeto que representa uma espécie de contra-reforma. Né? Ele ocupa o papel
contra-revolucionário. Né? Em que sentido? No sentido de que, se essas pautas representaram avanços substantivos em vários temas politizantes, como feminismo, que significa igualdade de gênero, como respeito à diversidade sexual, como respeito, como igualdade racial, né? E a entrada desses temas no currículo vai provocar também uma revisão dos conteúdos programáticos, na medida em que, quando a gente estabelece, por exemplo, que houve uma hierarquia entre homem e mulher, que fez, por exemplo, que a gente prestasse menos atenção nas escritoras mulheres do que nos escritores homens, ou menos atenção na história africana do que na história europeia, a consequência necessária é uma atualização dos conteúdos e das também metodologias de ensino na escola e nas universidades, para dar conta desses problemas em nome de uma consciência política que vai se alastrando e que é reflexo dessas lutas. O que a Escola Sem Partido quer é bloquear esse processo. Né? A Escola Sem Partido, ela quer, de certa maneira, instituir uma espécie de neutralização da dimensão política em nome justamente de uma neutralidade impossível, né? Trabalhando com o intuito de preservar um certo status quo. Né? Professores, infelizmente a gente está acabando a nossa conversa, então rapidamente eu vou dar 1 minuto, infelizmente é o tempo que tenho, mas dá para a gente entender hoje esse movimento que está acontecendo hoje de uma classe trabalhadora, e a gente está sentindo falta, pelo menos não estou vendo, a parte dos estudantes, né, questionando o governo de certa forma. Está faltando isso para que a mobilização seja maior? Dá para a gente esperar, já que os estudantes em 68 começaram um movimento que se expandiu para outras áreas? 68 foi uma composição entre trabalhadores e estudantes, por exemplo, na França, né, onde houve esse encontro lendário entre estudantes universitários e secundaristas e operários, né? E isso gerou uma confluência. Aqui a gente está tendo esse estranhamento, e isso tem esse paralelo com 68, porque está faltando uma outra entidade além dos estudantes, que são os sindicatos. Sim. Né? Quer dizer, essa coisa de quem está na mesa de barganha hoje está muito mais indefinido, porque a gente tem essa política do autonomismo, essa questão de que muitas vezes essas entidades representativas, mediadoras, meio que caíram em descrédito. Então, está tudo muito incerto, por isso as leituras tanto de direita quanto de esquerda acerca desse movimento são, em geral, leituras instáveis, porque elas não conseguem ler muito bem esse fenômeno, porque as instituições clássicas que exerciam esse papel de mediação, no caso agora aqui dessa greve, não estão presentes. Professor, por favor, pode completar? Sim, eu acho que todos nós fomos, de alguma medida, pegos de surpresa, né, pela emergência e pela magnitude desse movimento agora que eclodiu dos caminhoneiros, e eu acho que isso traz desafios interpretativos para nós, né? Nós tendemos, como nós não estávamos preparados para isso, tendemos a querer ler esse movimento à luz das categorias políticas com as quais nós lemos, né, outras coisas. E eu acho que o desafio nesse momento, por um lado, é ter um pouco de calma, tentar olhar objetivamente para o que está acontecendo e tentar entender aquilo no calor do seu momento, e, por outro lado, também a gente não pode esperar tanto assim, né? Então, esse é o nosso dilema nesse momento. Professor Sérgio, prazer recebê-lo aqui, seja sempre bem-vindo à casa. Obrigado. Professor Moisés, que é da casa, da mesma forma. Até o nosso próximo encontro. Até mais.